Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de atualização em nutrição e saúde cardiovascular. Nessa primeira aula, nós vamos discutir os 5 erros que médicos e profissionais de saúde cometem na prática clínica ao dar orientação nutricional. Ninguém discute que a nossa população se alimenta muito mal e a má alimentação, a má qualidade da alimentação é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular e para as doenças metabólicas. E tão importante quanto a gente fazer uma boa orientação nutricional é mudar todo o estilo de vida que envolve não só a alimentação, como a diminuição das atividades sedentárias, o aumento do exercício físico e também a cessação do tabagismo. Então, a mudança do estilo de vida está presente em todos os guidelines como condição mais importante no tratamento do paciente com doença cardiovascular. Agora, a grande questão é, a forma que nós estamos orientando no consultório está gerando mudança para o seu paciente? Ele adere às orientações de evite, prefira? Ele adere quando você fala que a ingestão de sódio tem que ser a menor possível? Então, esse é o grande ponto que eu quero discutir nessa primeira aula do curso. São erros que permeiam a nossa prática clínica e são importantes da gente identificar e fazer uma orientação nutricional mais eficaz, dado que essa mudança da alimentação é extremamente importante para a saúde do nosso paciente. Mas antes de começar a primeira aula, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana, eu sou nutricionista, sou professora de nutrição clínica da UERJ e pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia. Então, vamos dar início, mais uma vez, boas-vindas ao nosso curso. Vamos dar início à primeira aula. Bem, o primeiro erro que está pontuado na atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia, que foi publicada em 2017, são as falas politicamente corretas. Então, praticar ou estimular a mudança do estilo de vida vai além de utilizar essas expressões superficiais como coma bem, use álcool com moderação, use escadas e não elevador. Então, o que a diretriz coloca é que essas são falas politicamente corretas, mas sem a especificidade necessária, o que não gera mudança para o nosso paciente. Então, o que a diretriz sugere, o que eu sugiro aqui, é que essas falas politicamente corretas, se elas não geram mudança, elas não devem ser colocadas. Segundo erro, que é bem comum, são essas tabelas ou orientações que são entregues de evite e prefira. Grande parte, elas não são eficazes porque elas não geram mudança. E segundo, a maioria delas, pelo menos que eu procurei na internet, para trazer para vocês alguns exemplos, mas eu acredito que vocês utilizem no consultório de vocês, a maioria delas está errado. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Primeiro, por que eu deveria orientar o meu paciente a preferir o requeijão ou cream cheese light? Baseado em quê? Em que tipo de informação? Porque, segundo o nosso guia alimentar, a gente não deve estar estimulando o consumo de alimentos ultraprocessados. Por que a maionese light é superior à maionese comum? Se para tratar de dislipidemia eu não devo restringir gorduras, a dieta tem que ser normo lipídica, né? A quantidade tem que ser normal, a gente não deve estimular o consumo desses alimentos do tipo light. Terceiro ponto que eu destaco aqui, a gente poderia destacar muito mais, como, por exemplo, preferir margarinas cremosas ou light. As margarinas são muito inferiores do ponto de vista nutricional do que a manteiga. E aqui a gente poderia continuar por longo discutindo todos os erros que tem nessa tabela, como evitar o consumo de frutos do mar. Hoje é muito claro que o colesterol dietético tem pouca importância no colesterol sérico. Então, a gente não deve sugerir que o paciente restringe esses alimentos, a não ser que esteja algum outro motivo de alergia ou qualquer outro motivo, mas do ponto de vista de saúde cardiovascular, não existe nada que recomende ou que sugira que a gente reduza esses alimentos, dado que existe um balanço no nosso organismo com, se a gente consome mais colesterol dietético, a gente diminui a produção do colesterol endógeno. E por que eu vou estimular o meu paciente, por exemplo, a consumir refrigerante diet light? Né? Então, existem muitos erros que podem trazer a piora da saúde cardiovascular, fora que você acaba com tantos evite prefiros, deixando a alimentação do paciente mais limitada. Terceiro erro muito comum na prática clínica são essas orientações gerais. Por exemplo, de não esqueça de tomar líquidos durante o dia. O que essa informação vai trazer para o seu paciente?
né? Quanto de líquido, que horas que ele tem que tomar, que tipo de líquido ele tem que tomar, né? Então, ou elabore sua refeição colorida e variada e dá um exemplo de uma refeição colorida e variada com gelatina de abacaxi. Por que gelatina de abacaxi? O que essa gelatina vai trazer de benefícios? É um poço de corantes, adoçantes, a gente vai falar sobre isso no nosso curso. Então, a minha ideia de trazer esses erros aqui é apenas mostrar para vocês que grande parte dessas orientações, além delas não serem eficazes, elas estão erradas do ponto de vista nutricional. Tá? E quarto erro comum, na verdade, eu nunca recebi nenhum paciente que tenha recebido uma orientação dessa dada pelo profissional de saúde, mas é o que está na atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia como recomendação dietética para o tratamento das dislipidemias. Não sei se vocês já leram a atualização da diretriz, que foi publicada em 2017, mas vejam essa tabela, o que essa tabela traz de informação para você médico, para você profissional de saúde, sobre a orientação nutricional, né? Que tem que dar uma dieta com 40% a 60% de carboidrato, com 15% de gordura mono. Quais são os alimentos fontes? Qual é a quantidade de cada um desses alimentos? Então, a grande questão e o que eu vejo hoje é que a gente está imerso em um mundo de informação. Temos diretrizes, temos milhares de artigos sendo publicados, mas parece que essas informações não são bem traduzidas para a população, né? Como que a gente traduz tudo isso para a nossa população de uma forma que traga adesão, que traga modificação do estilo de vida, que é o que nós, profissionais de saúde, temos que promover, né? Então, o que eu vejo de uma tabela dessa é uma tabela extremamente complexa, onde pacientes que estão com LDL entre 150 a 200, eu deveria estar estimulando carboidratos de 50% a 60%. Como que é uma dieta? O que eu tenho que explicar para o meu paciente para ele colocar em prática? Porque essas orientações, eu acredito que para o profissional de saúde e para o médico, ele não tem nenhuma aplicabilidade. E o quinto erro é a questão tange, né, os suplementos nutricionais, que são pouco prescritos pelos profissionais e super consumidos pela população. Então, eu chego no consultório, às vezes, tem paciente consumindo, utilizando mais de 10 suplementos, muitos deles ineficazes do ponto de vista clínico, mas, por outro lado, existem muitos suplementos que têm um impacto bem interessante, tanto no manejo de pressão, quanto no manejo do colesterol, e que são pouco utilizados, né? Principalmente para aqueles pacientes ou que são intolerantes às estatinas, ou que ainda tem uma brecha aí, dado ao baixo risco cardiovascular deles, de utilizar apenas a mudança do estilo de vida, utilizar algum suplemento nutricional para melhorar os exames dele e mudar o curso da doença. Então, tem publicações na Nature discutindo sobre os suplementos nutricionais e por que não utilizar os suplementos nutricionais que estão sendo bem estudados e que já existem evidências de reduzir de 20% a 30% os níveis de LDL e colesterol. Por que não utilizar isso de forma correta na prática clínica? Bem, o que eu vejo ainda, né, eu já coloquei os 5 erros, mas eu queria pontuar algumas questões que eu vejo de dificuldade do médico, do profissional de saúde, não nutricionista, em estar prescrevendo, em estar orientando, fazendo orientação nutricional, porque a gente faz, né, o profissional faz eu não acredito que todos os pacientes precisem ser encaminhados ao nutricionista. Alguns sim precisam, né, de uma orientação mais específica, mas um número muito grande de pacientes, ele vai até o consultório médico, onde é diagnosticado uma alteração, uma dislipidemia ou algum outro problema cardiovascular, e o próprio médico dá essa orientação. A grande questão é como dar. E o que a gente vê, nesse artigo, foi publicado em 2012, um artigo que discute um pouco mais sobre os problemas da adesão do paciente com doença cardiovascular, e ele vê tanto o cenário do lado do médico quanto o cenário do lado do paciente, por que o médico não dá uma boa orientação nutricional e por que o paciente não adere, né? A gente vai discutir tudo isso na aula de adesão, mas eu queria só pontuar para vocês aqui como uma segunda fala, um número expressivo dos médicos coloca que não tem ferramentas adequadas para estar dando orientação nutricional, ou não tem tempo para orientar os pacientes de forma adequada. E, por outro lado, os pacientes já acham que sabem tudo de dieta e que não precisariam de orientação, e já outros pacientes já pontuam a necessidade de orientações mais práticas, que é o que a gente vai ver aqui no curso, né? Ao longo das aulas, a gente vai
vai entregar, né, materiais para vocês poderem fornecer aos pacientes e trazer a real mudança de forma mais prática possível, mais acessível, o mais didática possível para o paciente. E o que a gente vê nas diretrizes está muito claro, né, publicado também na Endocrinal Practice de 2017, sobre a importância da intervenção não farmacológica, como o manejo dietética e a cessação do tabagismo, como as opções mais custo-efetivas para a prevenção de doença cardiovascular. Então, a orientação sobre a alimentação, ela é um dos pontos mais importantes que deve ser feitos numa consulta médica, né? E a grande questão, e o que mais me preocupa, é que o conhecimento em nutrição ele evoluiu, né? Então, o boom do conhecimento em nutrição foi em 1950, quando Ansel Keys publicou, foi o pai da hipótese lipídica. Então, naquele estudo dos 7 países, ele mostra uma associação linear entre o aumento do colesterol dietético, o aumento das doenças cardiovasculares. Só que a grande questão é que com os anos, né, se passaram e se verificou-se muitos erros metodológicos e exclusão de alguns países naquela análise. E hoje está muito claro que a gente deve parar de orientar os pacientes com restrição colesterol da dieta ou restrição das gorduras da dieta. A dieta do paciente hoje, ela não deve ser hipolipídica. A gente não pode orientar o consumo de alimentos light para o paciente, porque você vai estar aumentando a quantidade de carboidrato e vai estar piorando o perfil lipídico desse paciente. Isso já é muito claro, tem publicações discutindo todos esses erros da hipótese lipídica, publicações no JAMA, por exemplo, né? E mais do que isso, o conhecimento evoluiu. Hoje a gente tem toda uma gama de estudos e uma gama de intervenções do ponto de vista de saúde intestinal para manejo da doença cardiovascular. Então a gente sabe que o trato gastrointestinal, na presença de uma disbiose, de uma alteração de flora, uma maior quantidade de bactérias do tipo gram-negativas, isso aumenta o processo de aterogênese e o aumento do acúmulo, né, de colesterol LDL oxidado na parede arterial, né, modificando toda, né, a quantidade de macrófagos, de células espumosas. A gente sabe ainda que fragmentos de bactérias podem estar estimulando a lesão endotelial, pode estar estimulando a formação dessas células espumosas e a resistência à insulina. Então, o conhecimento em nutrição e saúde cardiovascular evoluiu muito nos últimos anos e é um verdadeiro absurdo a gente estar deixando de lado essas informações e continuando a orientar como se a melhor forma de cuidar do nosso paciente fosse com uma lista de evite, prefira, ou com orientações vagas, como a gente viu nos slides anteriores. E eu provo para vocês, o conhecimento em nutrição evoluiu, assim como o conhecimento do tratamento das dislipidemias evoluiu. Há uns anos atrás, a gente tinha as estatinas e as resinas de troca, e hoje a gente tem os inibidores seletivos de colesterol, como a ezetimiba, nós temos os inibidores do PCSK9, né, dos inibidores de recaptação do receptor LDL, temos terapia de inibição de tradução gênica, né, de ApoB, como os antissensos ApoB, os inibidores de MTP, que estariam mais envolvidos no metabolismo de triglicerídeo. Temos até, né, muitos estudos, alguns já falharam em evitar benefícios, mas até mesmo com os inibidores da CETP, que é uma proteína transportadora de ésteres de colesterol, que tinham uma ação muito promissora em aumentar o HDL e colesterol, e hoje a gente já sabe que aumenta sim o HDL, mas aumenta o HDL disfuncional e aumenta a mortalidade cardiovascular, e a gente já vê essas drogas, muitas delas não sendo aprovadas, outros ainda em estudo. Então, prova para vocês, a evolução do conhecimento da medicina evoluiu muito no que tange ao tratamento da dislipidemia, e o conhecimento em nutrição também evoluiu. E é importante que a gente saiba dessa evolução e que a gente tenha as ferramentas adequadas para estar orientando o nosso paciente de forma eficaz e de forma baseada em evidências. Então, eu queria só trazer para vocês aqui alguns artigos que eu publiquei nos últimos anos, com o enfoque da nutrição e saúde cardiovascular. Esse primeiro foi o último ensaio clínico que eu participei, né, aqui no
no Brasil, a gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente, o Instituto Nacional de Cardiologia e a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, incluíram 300 pacientes dos 2.500 que estão sendo, que foram acompanhados, né, durante 4 anos com uma intervenção, com uma dieta que a gente chama do Programa Alimentar Cardioprotetor, para testar se esse programa diminui a mortalidade por doença cardiovascular. Foi um estudo parecido, né, com o que foi o PREDMED, só que o PREDMED foi com a população idosa em prevenção primária, e o programa Balance, ou carinhosamente apelidado como Projeto DICA-BR, que foi proposto pelo Hospital do Coração de São Paulo. Nesse projeto, a gente já está trabalhando com os pacientes em prevenção terciária. Então, a gente tem um design paper publicado no American Heart Journal, e a gente acredita que, enfim, acho que nos próximos 6 meses, no máximo 1 ano, a gente vai ter grandes respostas sobre um programa alimentar cardioprotetor que diminua a mortalidade, assim como a gente vê nos Estados Unidos o programa DASH, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, e para a população europeia, a dieta do Mediterrâneo. Então, a gente está aqui no Brasil estudando a melhor alimentação acessível à população brasileira. Bem, dentro das minhas publicações, eu tenho algumas publicações no que envolvem pacientes com doença arterial coronariana precoce, né? E também participo do grupo de pesquisas do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, onde a gente faz o rastreamento dos pacientes com hipercolesterolemia familiar e tem todo o tratamento desses pacientes. A gente tem uma série de artigos publicados na aterosclerose, entre outras revistas, podem baixar o Lattes para verem. Mas o conhecimento evolui, a gente tem grandes pesquisas hoje com o consumo de frutas, vegetais e legumes, como o estudo PURI, que foi publicado no Lancet de 2017, mas, por outro lado, a gente tem alguns editoriais que começam a trazer algumas questões, e é importante a gente conseguir diferenciar o que são grandes pesquisas e o que são esses editoriais. Por exemplo, esse publicado no British Journal, que é uma boa revista, mas colocando o ponto de vista de um autor mostrando, né, que o risco do aumento do LDL está sendo exagerado. Na verdade, a gente sabe que existe sim risco do LDL alto, a gente tem que monitorar. Ele foi infeliz na seleção de artigos que ele colocou para fazer esse editorial, e quão importante a gente está filtrando informação em nutrição, e por isso que eu resolvi montar esse curso de atualização em nutrição e saúde cardiovascular. Então, o que eu fiz, na verdade, para montar todas essas aulas, eu procurei, né, seguir a pirâmide hierárquica do conhecimento. A gente tem estudos primários, temos as revisões temáticas, temos, né, as opiniões dos especialistas, e o que eu tento trazer para vocês aqui é o que é aplicável, o que normalmente é de comum acordo com o paciente, o que os pacientes costumam aderir aqui no consultório, e por isso eu organizei esse material para que você possa utilizar, né? Então, a proposta toda a organização do curso é respeitando os princípios da prática médica baseada em evidência, então do auxílio da melhor evidência disponível a partir das pesquisas clínicas para auxiliar na tomada de decisão. Então aqui, nesse curso, eu tenho um pouco da minha experiência clínica individual, a melhor evidência científica disponível, todos os materiais para vocês baixarem, de artigos também cuidadosamente selecionados, e também os valores dos pacientes, as expectativas, e a forma que ele vai entender essas orientações. Então, todo o curso foi realmente organizado com esse modelo de tomada de decisão clínica baseada em evidência, levando em consideração a preferência do paciente como um dos pontos principais, porque é isso que vai gerar adesão. De nada adianta a gente ter conhecimento se o paciente não adere à terapia proposta. Então, o curso de atualização ele é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo, com essa primeira aula dos 5 erros médicos que profissionais de saúde cometem na prática clínica. A segunda aula, que é a próxima aula, a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais em nutrição e cardiologia. E aqui eu vou discutir tanto a hipótese do estresse oxidativo no desenvolvimento da aterogênese, como a dislipidemia aterogênica, por que ela ocorre,
né? E de que forma a gente consegue modular e, principalmente, toda a informação no que tange o eixo coração-intestino, que a gente sabe que é um alvo terapêutico muito importante hoje e que, normalmente, para cuidar de dislipidemia, para cuidar do paciente com dislipidemia ou com hipertensão, a gente não foca, não leva em consideração a saúde intestinal, e o que as pesquisas científicas mostram é que é um ponto muito importante. A gente vai ver tudo sobre a questão do eixo intestino-coração na próxima aula. E também ainda no módulo 1 de bases terapêuticas, vamos falar sobre as verdades e os mitos sobre colesterol e gordura saturada, trazendo as melhores evidências possíveis. O segundo módulo é um módulo sobre adesão e sobre as dietas de uma maneira geral. Então, a gente tem uma aula sobre efeito das dietas cardioprotetoras e dos alimentos funcionais, o que a gente tem de evidência clínica. Uma segunda aula sobre os riscos das práticas de dietas, dos suplementos sem orientação. E o terceiro, como reverter a baixa adesão dos pacientes. E o módulo 3, que é o módulo de prática e prescrição. Então, é um módulo bem mais objetivo, onde você vai baixar os materiais complementares de orientações nutricionais para você imprimir e entregar para o paciente, sobre como dar orientação nutricional aos pacientes com dislipidemia, sobre doses e indicações de suplementos e um pouco mais de prática clínica com um caso clínico real, para vocês verem de que forma que a gente pode estar lidando com esse paciente do ponto de vista de orientação nutricional. Os pontos fundamentais, o que eu quero com esse curso, é que você consiga promover mais adesão à modificação do estilo de vida que seu paciente tanto precisa, fornecer esses materiais para você entregar aos pacientes com as orientações já prontas e que geram mudança, que você possa ter um pouco mais de ferramenta para utilizar os suplementos e conhecer o que é mito e o que é verdade em nutrição e coração, que nos assola nos últimos anos. Eu te espero, então, na aula 2. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Se for alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E até a próxima aula, onde a gente vai falar um pouco mais sobre os conceitos fundamentais em nutrição e cardiologia. Até lá!